Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Mais uma vez um prazer aqui estar com vocês, né? Passando esse final de tarde aí, sempre trazendo um assunto de relevância e um assunto para cada vez mais, né? Trazer mais competitividade para vocês que estão atuando aí no mercado de energia solar, tá? O tema de hoje, né? A gente vai, antes até de falar do tema, né? Contextualizando um pouco, né? A gente lançou acho que no mês passado, né, uma notícia sobre a ferramenta de dimensionamento, né, e de projetos aí desenvolvida pela WIN, né, a WIN, daqui a pouco o Raoni vai explicar melhor, mas a WIN é uma distribuidora de equipamentos, né, muitos de vocês já devem conhecer e até ter, de repente, uma parceria com eles, mas a gente lançou essa matéria e começaram a surgir muitas dúvidas, né, de como usar, que ferramenta que é essa. E aí a gente até começou a responder, mandar alguns desses contatos para o pessoal da WIN, mas como, né, as requisições aí não param de chegar, a gente decidiu nada melhor do que trazer, né, os desenvolvedores, né, as pessoas que conceberam, né, que conceitualizaram essa ferramenta para falar o que ela é e o que ela vai entregar, né, de valor para vocês aí, né? Então o tema é ferramenta inteligente, né? Segurança e agilidade aí na realização dos projetos de vocês. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo a participação do Raoni. O Raoni é engenheiro, eletricista, né? Compõe a equipe da WIN, e é ele que é o expert aí nessa ferramenta, no assistente, né? O assistente aí 2.0 da WIN, tá? Raoni, já gostaria aqui de, antes de mais nada, agradecer a tua participação, né, a tua disponibilidade para sentar na frente aqui do pessoal e explicar o que é e como utilizar, tá? E agradecer a presença de todos vocês também que estão aí, os nossos espectadores. Façam bom proveito, né, da apresentação. Tá lembrando aqui que a gente vai fazer uma breve apresentação, o Raoni vai explicar o que é a ferramenta, vai fazer alguns exemplos também, depois a gente abre para perguntas, tá? As perguntas, elas vão ser feitas através do chat, né, do bate-papo, na verdade, né? Então aí vocês podem localizar a área de bate-papo, eu vou mandar logo aqui um oi aí para vocês, tá? Então enviem as perguntas que a gente vai estar ao final aqui passando para o Raoni, tá? Raoni, peço que se apresente aí para o público, né? Já é uma figurinha também conhecida, mas sempre tem um ou outro que não conhece, né? Fique à vontade aí. O tapete vermelho está estendido aí para você. Obrigado, Bruno. É sempre uma honra participar de eventos promovidos aí pelo Canal Solar, em parceria com a WIN. A gente com essa preocupação em estar sempre promovendo conteúdo para o mercado. Isso é muito importante, né, Bruno? Vocês como referência, né, no assunto em geração de conteúdo de qualidade, e a gente também com essa mesma ideia desde o princípio aí da empresa, sempre seguindo esse mesmo conceito de trabalho. Bom, o Bruno já falou um pouco, mas para quem ainda não conhece a WIN é uma distribuidora, né, de equipamentos para sistemas solares fotovoltaicos, e nós gostamos de dizer que nós distribuímos soluções porque a gente se compromete com o que entregamos no final, né? Não é simplesmente uma venda descasada. Então, nós ficamos sediados no estado do Rio de Janeiro, mas atendemos a todo o Brasil, todos os estados, temos clientes praticamente em todos os estados do Brasil hoje, e temos bastante orgulho de ver como temos crescido, como temos a cada dia nos tornado referência de determinadas coisas dentro do setor. Isso é muito gratificante para o nosso trabalho. Para quem ainda não conhece, eu vou mostrar aqui, né, um pouco do nosso site hoje, quando falando da ferramenta, mas para quem ainda não conhece, nosso site é win.com.br. Se você é um integrador, né, uma revenda, faça cadastro na nossa plataforma para que você consiga ter acesso a tudo que eu vou te mostrar aqui hoje, né? Porque hoje é uma degustação, digamos assim, mas para que você tenha acesso a tudo que eu vou mostrar aqui hoje, você precisa estar credenciado, você precisa estar cadastrado no nosso site. Então, como o Bruno já falou, né, me chamo Raoni Silva, sou responsável pelo departamento de engenharia e pós-venda aqui na WIN.
e vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente já tinha vontade de desenvolver desde o começo da empresa. Levamos um bom tempo desenvolvendo, né, colocando versões online para a gente testar e receber feedbacks do mercado, feedback de clientes, feedback de amigos especialistas no mercado também, a respeito da funcionalidade, né, e da praticidade da ferramenta, né? Porque a ideia sempre foi que essa ferramenta ela se tornasse algo agregado, algo de valor para o dia a dia do integrador. Né? Então, nós sempre tivemos a preocupação de conceber a ferramenta em etapas, né, para que ela fosse, de fato, testada e aprovada. Né? Porque o mais importante é que ela seja usual e que ela faça parte do dia a dia de todos os nossos clientes e integradores. Então, Bruno, não sei se já podemos entrar aqui no tema, já iniciar com a apresentação. Com certeza, com certeza. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu vou segurar. Vamos Cara, lá. legal. Talvez algumas delas aqui já sejam respondidas aqui através aí da tua apresentação, tá bom? Tá ótimo, então, maravilha. Bom, vou começar então contextualizando, né, o que é a ferramenta, né? Essa aqui é a cara. Vocês estão vendo na tela do site aí, né, gente? Só para dar um. Tá aparecendo, né, Bruno? Ah, sim, estamos vendo aqui. Maravilha, maravilha. Então, essa aqui é a carinha do nosso site, né, nossa tela inicial. E para contextualizar, eu queria falar rapidamente aqui, né, por que surgiu a necessidade de um assistente, de uma ferramenta, né, de dimensionamento, né, rápida, inteligente, ágil, para os nossos integradores. A gente reparou que era uma demanda constante, uma necessidade constante de que a gente automatizasse o nosso processo de orçamentos, de gerar propostas, né? E às vezes o vendedor, nós temos consultores de venda, né, especializados, e estamos em expansão, contratando pessoas, mas a gente sabe que chega a um determinado momento que para escalar, a gente precisa que o processo ele se torne automático, ele se torne inteligente, né, como a gente gosta de chamar a nossa ferramenta. Então, foi uma demanda percebida, né, desde lá da diretoria da empresa, né, pela Camila, pelo Cláudio, que é o acionista que acompanha a gente ali mais de perto na operação, e foi uma demanda percebida por eles, trazida por eles para o departamento de engenharia, e entre a gente, né, nós decidimos iniciar, então, junto com o TI também, obviamente, os desenvolvedores, uma ferramenta que fosse baseada numa lógica inteligente de dimensionamento, em que tudo fosse de fato automático, né, para que a gente não precisasse perder tempo durante o dia, fazendo às vezes 30, 50, 100, 200, 500 propostas, né, no mesmo dia, o que se tornaria inviável de ser feita na mão. Então, eu comecei a desenhar, né, a parte matemática, a parte de cálculos de engenharia, a parte lógica da ferramenta, e nós, em constantes reuniões com o pessoal de desenvolvimento do TI, fomos nos alinhando no entendimento de como ela deveria ser, se preocupando o tempo inteiro com a experiência, né, do usuário, até que, né, ela se tornasse uma ferramenta completamente lapidada, baseada em feedbacks de clientes. Né? Então, não é baseada só no que a gente acha que é bom, né? numa percepção de engenharia, mas sim também numa percepção de mercado, uma percepção de cliente, da pessoa que está no dia a dia ali, de fato, precisando fazer muitos orçamentos. Então, iniciou, né? Começou a ser concebida por esse motivo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui hoje como acessar e o resultado, né, hoje a gente chama de assistente 1.0. E vocês vão entender depois por que de 1.0, tá, gente? É porque a gente já prevê, né, atualizações, melhorias, conforme vai passando o tempo, baseada também em feedbacks. Então, gente, olha, entrando aqui, a gente tem um botão de compre aqui dentro do nosso site, que ele leva sempre para os nossos geradores. Sejam eles geradores prontos, que é um outro assunto que a gente não vai abordar aqui hoje, mas que se trata de geradores já pré-dimensionados, fechados, e que você pode ir lá, clicar, jogar dentro de um carrinho, comprou e legal. Mas o grande assunto hoje aqui é sobre os nossos geradores do assistente, que você vai montar de acordo com a necessidade do seu projeto.
Então, eu vou entrar aqui nessa primeira opção de monte seu gerador. Vocês vão ver que eles já vão levar, já vai levar a gente aqui para a primeira aba, primeira etapa do nosso assistente, tá? Bruno, pode me interromper a qualquer momento aí, tá bom? Pode deixar, não, mas está indo legal. Acho que é legal você fazer aí fazer uma demonstração aí, passo a passo, né, para até, Maravilha. à medida que as dúvidas vão surgindo, a gente vai respondendo. Perfeito, maravilha. Vamos lá então, gente. Repare que quando a gente chama de ferramenta ágil, é que a gente se preocupou em otimizar etapas, né? Então, você não vai perder muito tempo até chegar na etapa de resumo, onde você vai ter todo contextualizado o seu gerador ali, né? Cada item, cada quantidade, e você vai entender o porquê, né? Da combinação de cada item, de cada equipamento ali, tá? Então, você vê que aqui, ó, nós temos 5 etapas, né? A primeira etapa, que é a definição do módulo, a segunda etapa, que a gente chama de dimensionamento, a terceira etapa, que é o layout, a quarta etapa, que se trata das estruturas, e o resumo de tudo que você fez nas primeiras 4 etapas. Beleza? Então, aqui, gente, a nossa primeira etapa, é importante dizer que a gente tem um botão de tutorial aqui em cima, tá? Que se eu clicar, ele vai abrir uma janelinha suspensa, aqui mesmo no nosso site, sem te levar para uma outra janela, né? E vai te orientar de forma muito mais detalhada, né, do que a gente conseguiria tratar aqui no webinar, sobre cada uma das etapas, que foi um tutorial que eu gravei e a gente subiu para o nosso canal no YouTube. Então, tá, já de antemão, antecipo que existe um tutorial para a utilização da ferramenta. Então, beleza. Então, aqui a ideia é você definir primeiro o módulo do seu projeto, né? Repare que tem um botãozinho aqui, né, para rolar. Se tiver mais módulos aqui, ele vai ficar aqui escondidinho, então você tem que rolar para definir o módulo do seu projeto, ou simplesmente vir aqui dentro de buscar, e aí você pode filtrar por fabricante, né? Por exemplo, Canadian, ou JA Solar, ou pela potência também do módulo. O filtro que você definir aqui, ele vai trazer o módulo em questão, beleza? Então, perfeito. Digamos que você não conheça sobre o módulo que nós estamos ofertando. Para cada um equipamento aqui, ó, tem um botãozinho que daqui, ó, clique para ver detalhes. Esse botão, ele vai trazer aqui as principais características de cada um dos produtos, tá? Nessa primeira tela, ele vai falar dos módulos. Então, se você clicar nesse botão, ele vai te dar aqui os parâmetros elétricos do módulo, os parâmetros mecânicos, e aqui embaixo ainda tem um botão que te leva para o datasheet desse módulo, tá? E aí você download, tá? De fato, de um PDF. Então, beleza. Eu vou fazer algumas simulações rápidas aqui para vocês entenderem todas as etapas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o nosso maior módulo hoje, que é o JA Solar, de 405 watts, monopurk. E vou avançar. Repara que nessa tela aqui, talvez seja a tela mais detalhada e mais importante, é a tela que pergunta para você qual o tamanho do seu projeto. Às vezes você já tem ele dimensionado, né, de um software, de fato, que vai te falar sobre geração do seu projeto, tá, gente? Importante falar que aqui a gente não trata de geração, aqui a gente trata de dimensionamento técnico dos equipamentos e comercial, tá bom? Então, às vezes você já tem a potência em kWp do seu projeto, ou às vezes você já tem uma quantidade de módulo estimada que você vai usar porque você tem uma limitação de área, tá? Então você pode escolher, tanto faz inserir a potência em kWp ou a quantidade de módulo do projeto, tá bom? Eu vou simular algo aqui extremamente grande, só para vocês entenderem que a ferramenta ela é capaz de dimensionar qualquer tipo de projeto. Senão a gente perderia muito tempo aqui falando de vários tamanhos de projeto. Então eu já vou fazer algo grande, para que vocês entendam a capacidade da ferramenta e o nível de detalhamento. Perfeito? Então, eu vou simular algo aqui, vou chutar o número aqui, não sei, 1980 módulos, por exemplo. É um projeto de 800 kWp, tá? Então, reparou que eu digitei a quantidade de módulos aqui e, automaticamente, ele já me falou a potência em kWp do projeto, porque ele já sabe qual módulo eu escolhi aqui na primeira etapa. Então, 1980 módulos de 405 watts da JA é 801,9 kWp de potência instalada, perfeito? Ok. Aqui embaixo você define a tensão da rede, né, 127, 220 ou 220, 380, e aqui o tipo de conexão, se é monofásica, bifásica ou trifásica
do local onde vai receber o projeto, onde vai ser instalado o projeto. Então, repare que mesmo antes de eu selecionar isso aqui, ele já traz algumas opções. Aqui, no caso, ele está trazendo Frômios, porque eu ainda não defini o fabricante do inversor. Eu posso definir como todos, e aí a gente vai sugerir algo para você, ou eu posso não, Raoni. Eu só quero que você me mostre possibilidades com o inversor Frômios. Então, eu vou selecionar aqui, perfeito. Tudo que o assistente te mostrar vai ser geradores com inversores Frômios, beleza? Independente do tamanho e de informações da rede. Então, digamos que a minha rede aqui seja 380 e uma conexão trifásica. Repare que ele não alterou nada aqui, mas ele já te disse que você precisaria de 24 inversores de 27 kW eco e um de 25, tá? Gente, óbvio que assim, não tô falando de algo real aqui, né? De repente isso aqui seria um projeto inviável pela quantidade de inversores. A intenção aqui é mostrar a capacidade da ferramenta de dimensionar qualquer projeto, perfeito? Então vamos seguir aqui. Se eu alterar para uma rede 127.220, repara que ele mudou tudo aqui, ó. Ele já não me traz mais inversores 380. Ou seja, ele mostrou aqui 8 inversores CIMO 15, 3 inversores CIMO 10 e vários outros aqui para compor a minha potência de projeto. Óbvio que isso aqui seria inviável, né, gente? Aqui eu estou falando de, sei lá, 40, 50, de mais de 60 inversores. Mas você repara a capacidade da ferramenta de dimensionar, perfeito? Então, olha aqui, ele já me disse que para 1980 módulos da JA Solar de 405 watts, se eu tivesse instalando isso numa rede de 220 trifásica e eu só quisesse inversores 220 trifásicos, eu precisaria dessa quantidade de inversores frônicos, beleza? E aí, uma conexão trifásica, se eu prosseguir, vamos ver se é viável, né? Olha lá, ó, nessa terceira etapa de layout, ele vai validar todas aquelas quantidades de módulo e inversor. Ver se aquilo ali tecnicamente é viável de ser instalado. Se não fosse viável, ele não deixaria prosseguir para essa terceira etapa de layout. Ele ia dizer para você assim, olha, você precisa alterar a quantidade de módulos do seu projeto. Ou eu não tenho um inversor que atenda essas características que você está me informando de rede e para a quantidade, para o tamanho da potência instalada, quantidade de módulos. Perfeito, mas aqui é completamente possível. Então, o que ele te mostra? Ele te mostra aqui, ó, para os 8 primeiros inversores que ele traz aqui, que seriam o CIMO 15, eu teria essa configuração de layout aqui, tá vendo? 3 séries de 17 módulos, que dariam 51 módulos por inversor, tá? Frônios 15. E aí eu boto uma setinha aqui do lado, ele muda para o outro módulo, ó. Eu tenho 8 Frônios 15, mais 3 Frônios 10, mais 42 primos 8.2, mais 14 primos 6.0, mais um primo 5. Para cada um, repara aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui a bolinha. Repara que aqui, gente, aqui ele está falando das possibilidades de associação de série das strings dos módulos em cada um dos inversores, tá? E aqui ele te mostra o resumo. Então ele diz, ó, eu tenho 3 strings de 17 módulos para cada um dos inversores de 15, perfeito? Porém, para o CIMO, para o primo 8.2, eu poderia vir aqui, ó, e selecionar qualquer uma dessas associações aqui que seriam válidas. Então, a ferramenta ela tem a capacidade de analisar de forma rápida, praticamente instantânea, né? O algoritmo que foi desenvolvido para isso e os cálculos de engenharia por trás da ferramenta, que traz para você todas as possibilidades de arranjo para aquela quantidade de módulo e inversor. Então, aqui ele me diz que eu poderia usar duas strings de 14, ou uma string de 13 e uma de 15. Óbvio que em MPPTs diferentes, tá, gente? Aqui eu estou falando de um inversor primo 8.2, a gente já sabe, né, quem trabalha no segmento, o projetista, ele já sabe que eu estou falando de um inversor que tem 2 MPPTs com 2 entradas em cada uma. Então, aqui eu estou usando quantidades diferentes de módulo, tá? Mas em MPPTs distintas. Mas aí, se você me diz assim, Raul, tá bom, mas eu não conheço o equipamento. Como é que eu vou saber disso, né? Quantidade de MPPT, quantidade de entradas por MPPT nessa etapa do projeto, se não me diz em lugar nenhum.
Diz sim, você pode clicar em cima de qualquer componente aqui, que ele vai te dar o resumo do equipamento. Então, olha, digamos que você não conheça o Fronius Simo 15, por exemplo. Você vai abrir aqui e tem todas as informações, ó. Número de MPPTs e máximo número de strings por entrada em MPPT. Tem informações de saída, né, de corrente alternada. E como todos os outros nossos equipamentos, no final das informações, tem aqui um link para você baixar diretamente o datasheet do equipamento. Então, não se preocupe se nessa etapa do projeto, do dimensionamento, você não conhecer a fundo, né, o que você precisa saber sobre cada componente, porque nós temos aqui os detalhes sobre ele. E aí, digamos que você queira saber, por exemplo, sobre a string box que a gente está te oferecendo. Da mesma maneira, só clicar em cima dela, tem as características e um link para a datasheet. Perfeito? Beleza, então você já sabe que aqui você vai mudando os inversores e vendo aqui os arranjos possíveis para serem feitos nele. Todos os arranjos aqui, gente, todas as combinações, elas são válidas, tá? E são validadas pelo departamento de engenharia. Então, vocês podem aplicar desta maneira, como estamos sugerindo, que vocês vão estar cobertos pela garantia do fabricante e pela nossa garantia também. Perfeito? Nós nos comprometemos com isso. Tudo que é mostrado aqui é possível de ser feito em campo. Tá bom, gente? Isso é importante ser dito. Mas beleza, então aqui eu já tenho definido o módulo, inversor e a quantidade de string box, proteção para cada um deles. Beleza, posso seguir para a estrutura. Nessa etapa, a gente tem somente duas informações que eu preciso dizer. Primeiro, qual o tipo de telhado. Se eu estou instalando no solo, se é chapa metálica, fibrocimento, telha cerâmica, né? E a cerâmica todo mundo já sabe que são aquelas telhas coloniais, né? Cada lugar chama de um nome, né? De telha romana, italiana, colonial, mas é telha tipo cerâmica, tá? Laje ou sem estrutura, né? A gente tem muitos casos aqui de geradores que são vendidos sem estruturas, e você pode fazer isso. De repente você já tem a sua estrutura, né? Ou você tem alguma interferência muito específica no local de instalação do projeto em que a sua estrutura precisa ser especial. Não tem problema nenhum, você pode comprar, pode prosseguir sem estrutura, tá? Mas eu vou entender aqui que um projeto desse tamanho, eu posso estar instalando, por exemplo, no solo, e aí eu vou definir aqui qual estrutura de solo eu tenho. Né? Nesse caso aqui, nós temos disponível a estrutura de solo de monoposto da Romagnoli, e ele já acrescenta aqui ó, a quantidade de estrutura para essa quantidade de módulo, perfeito? E aí também posso clicar aqui, gente, ó, tem todas as informações necessárias e no final o datasheet da estrutura. Então, digamos que eu estou fazendo um projeto no solo e vou prosseguir aqui para a última etapa de resumo, tá? Nessa etapa de resumo, tem um detalhe muito importante, né? A gente percebeu que era uma demanda as pessoas poderem editar o que é sugerido. Então, a gente pensando nisso, desenvolvemos na última etapa a possibilidade de você alterar o que foi sugerido. Óbvio que por sua conta e risco e responsabilidade do projetista, tá? Mas, por exemplo, de repente você quer comprar uma porcentagem, né, para reposição de módulos. Posso fazer isso, Raoni? Sem problema, sem dificuldade. Eu venho aqui, ó, editar componente. Primeiro que aqui eu tenho o resumo de tudo, tá? De cada um deles. Mas eu quero editar o meu gerador, Raoni. Beleza, sem problema. Você vai clicar no botão editar componente. E aqui você pode tanto alterar a quantidade do que já está inserido nele, tá? Ou seja, eu tenho 1980, mas eu quero comprar, Raoni, 1990. Beleza, ó, vai clicando no maisinho aqui até chegar em 1990. Ou apaga tudo aqui e digita. Tanto faz, tá? Beleza, 1990, vou fechar aqui. Repara que ele já vai recalcular o orçamento e também recalcula a potência do gerador, tá? Aqui, ó, foi de 801 kW para 805,95. Perfeito? Então você tem essa possibilidade. Ou você quer remover um inversor, quer colocar outro inversor, quer botar uma estrutura a mais por garantia, ou de repente quer alterar a quantidade de cabo sugerida, ou de conectores, que é muito fácil perder na obra, né? Você quer levar uma quantidade maior de conectores. Eu posso fazer isso sem dificuldade, gente. Clique em editar componente. Você pode editar tudo que já está dentro do gerador ou ainda acrescentar. Como que eu acrescento?
aqui na lateral direita tem um botão adicionar componente. Tá, gente? Você vai clicar nesse maisinho e aqui vai abrir uma espécie de loja. A gente chama carinhosamente de lojinha, tá bom? Tá, gente? Aqui. Aqui vai te mostrar tudo o que nós temos em estoque. Importante dizer, nessa etapa aqui, gente, não tem lógica, não tem cálculo. Você adiciona por livre e espontânea vontade e responsabilidade. Mas você pode acrescentar ao gerador tudo o que for necessário no seu projeto. Beleza? Então, digamos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de conectores. Ó. Olha, eu quero mais conector, beleza? Então, eu vou clicar aqui. Repara, ó, ele leva lá para o final e a tela pisca em cima do item para te sinalizar que foi aquele componente que você acrescentou, tá bom? Então, olha, eu quero comprar mais 10 pares de conector. Vou colocar aqui, 10 pares de conector. Perfeito, fechei. Novamente, vai recalcular o preço, o valor, e ele fica marcado em laranja. Aqui, tá vendo? O último item, porque foi um item adicionado de forma extra ao gerador. Perfeito, gente? Ficou claro? Ficou entendido? Deu para entender como é que é o processo? É muito rápido. Aqui eu estou demorando porque eu estou explicando, né? Essa é uma primeira simulação que eu queria mostrar a vocês, tá? Eu vou voltar lá no princípio e vou passar a palavra aqui para o Bruno para ver se ele já sintetizou alguma pergunta, só quer que eu prossiga aqui simulando algumas outras coisas diferentes, falando de alguns diferenciais que tem no meio das etapas aí, que é um pouquinho escondido, mas que é uma lógica extremamente avançada para que não deixe você errar na hora de dimensionar o projeto. Bruno, como é que a gente está aí? Não, tem algumas perguntas já, Raoni, se a gente puder responder antes de você fazer um outro exemplo, acho que é bom, né? Perfeito. Uma pergunta aqui, né? Por que ela como é que essa ferramenta ela evita aí que de fato você cometa erros no dimensionamento? Perfeito. Por quê? Aqui não aparece, né? Porque isso aqui é um layout bonitinho, né? O que a gente quer é que a interface ela seja amigável para quem está usando a ferramenta. Porém, desde o primeiro clique que você dá na ferramenta, por exemplo, selecionei o módulo aqui, ó, ela já imputa uma série de condições, de cálculos, que não aparecem aqui, mas que o algoritmo está rodando, né? Por exemplo, o que a gente, projetista, né, o pessoal que os engenheiros, os técnicos, pensam, a principal premissa quando você começa a dimensionar um projeto. Você olha para o módulo, o que você tem que pensar? Você pensa na potência pico, né? Você pensa nos níveis de tensão, de corrente que você utiliza para cálculo. Então, a ferramenta, ela pega tudo isso do módulo, ela vê lá, opa, vamos lá, o que eu preciso aqui do módulo para eu prosseguir com o dimensionamento, com uma lógica de dimensionamento. Preciso entender a potência pico, preciso entender qual é a tensão, né? O VO6, circuito aberto, a corrente de curto-circuito do módulo. Eu vou trazer tudo isso para a segunda etapa, beleza? Então, aqui nesse momento, ele já está trazendo as informações necessárias para se utilizar no cálculo de dimensionamento e fazer aquela correlação entre módulo e inversor. Essa é o primeiro nível de condições, né, na verdade. Beleza? Então, quando eu digito aqui uma quantidade, ó, vou botar aqui 12. E aí também tem uns erros que eles aparecem para te ajudar ali, que eu vou explicar depois. Mas vamos lá. Se eu botar aqui, por exemplo, 10 módulos, ele já faz o cálculo de o que são 10 módulos de 360 watts. Então, são 3,6 kW de potência. Então, ele primeiro pega essa premissa, certo? Depois dessa premissa, ele passa a olhar para o inversor. E aí, o que ele olha no inversor? Ele olha os níveis admissíveis de oversizing, né, de FDI, de sobredimensionamento, cada um chama de uma maneira. E para cada fabricante, a gente sabe que isso muda, então ele analisa para cada fabricante que é selecionado. Se você coloca ali Fronius, ele pensa em um oversizing possível. Se você coloca Solid, ele pensa em outro oversizing possível e admissível. Tá? E aí ele olha depois, de que ele olha para o oversizing, ele começa a entender os níveis de entrada do inversor, né? Tensão, corrente, quantidade de MPPT, quantidade de entradas DC por MPPT. Então, se você imputar aqui algo que não é possível,
uma combinação, eu vou fazer algo errado de propósito aqui. Por exemplo, se eu botar aqui vou botar um Fronius Eco, que é mais simples de enxergar isso. A gente sabe que o Fronius Eco, ele é um inversor que ele tem uma única MPPT com várias entradas, né? Ou seja, existem muitas possibilidades diferentes de combinações de quantidade de módulos para esse inversor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50 módulos, e ele não me trouxe o inversor aqui. Por quê? Porque 50 módulos não é divisível pela quantidade de entradas que eu tenho na mesma MPPT daquele equipamento. E ele sabe, a lógica, o algoritmo sabe, que aquela entrada em específica é dentro de uma única MPPT, então ela precisa ter quantidade igual de módulos nas strings. Então, ó, ele não vai trazer nada se eu botar 50 módulos ali. E aí eu vou vendo aqui, ó, poxa, 51. Por que 51 é possível e 50 não? E aí você pode pensar, vamos lá, vamos descobrir por quê. O que ele fez aqui para 51 ser possível? Ele fez, olha lá, 3 entradas, 3 strings de 17 módulos. Mas aí você fala para mim, poxa, Raul, tudo bem, mas o meu lugar, o meu espaço lá não me permite usar 3 strings de 17 módulos. Beleza, então você vai ter que repensar seu projeto. Mas ele não deixa você dimensionar nada que não seja possível instalar. Perfeito? Então, o Bruno, ele parte desse princípio que a gente usa, de fato, nos cálculos de dimensionamento de um gerador. Tá? É óbvio que tem muitas outras coisas, mas o princípio, a premissa é essa. Então, quando a gente fala que não deixa errar, é que a gente fala que ele não vai permitir que você dimensione algo que não seja possível instalar, porque ele pensa nas premissas do módulo, potência, tensão e corrente, de forma resumida, e no inversor, tensão de entrada, corrente de entrada, FDI do inversor e quantidade de MPPTs e entradas de DC do equipamento. Legal, isso é importante, né? Se ele vai formar strings aí de um tamanho, como você mostrou, de 17, e você coloca um número não múltiplo inteiro desses 17, não faz sentido, né? Tem uma outra pergunta aqui também, Raoni, que é com relação ao limite da ferramenta, né? Você mostrou aí um projeto de 800 kW de pico, né? Se eu tiver um projeto de 5 megawatts, eu consigo simular aí na ferramenta? Consegue. Vai explodir o neurônio da ferramenta. Consegue sim, deixa eu mostrar. Vai explodir o quê? Vai explodir os neurônios da ferramenta, né? Mas deixa eu explicar. Ele consegue, eu vou mostrar que ele consegue. E é exatamente esse o limite, tá, gente? A gente não quis extrapolar o limite ali de mini geração, né? O que é contemplado dentro da 482, né? O que a gente trata como um sistema de compensação de energia, porque a gente entende que projetos maiores que isso, né? Falando de geração centralizada, são projetos extremamente especiais, né? E pontuais, que a gente lida com coisas muito mais detalhadas, específicas. Então a gente entende que não é o público, né? GC não é o público dessa ferramenta. Essa ferramenta ela é desenhada para GD, né? E projetos de fato de mini geração até 5 megawatts pico, né? De potência instalada. Então vamos aqui simular alguma coisa. Tomara que dê certo, né, Bruno? Pra gente não... Igual aquele cachorro, quando a gente manda fazer alguma coisa na frente dos outros, ele não faz, né? Já pensou? Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Mas vamos lá, eu vou... Deixa eu pensar aqui numa, sei lá, ó, quase 5 megas, né? 12.100 módulos, por exemplo, de 405 watts. Olha aqui que ele já disse que eu precisaria de 151 inversores de 27K época da Fronius, né? Então, aqui eu estou botando Fronius, tá, gente? Mas eu poderia mudar para Solis aqui, por exemplo. E ele traria também a mesma coisa, não tem problema. Ele faria o cálculo, mas vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente está falando de 151 inversores que estariam utilizando 4 strings de 20 módulos cada um deles.
e mais um de 27, aliás, e mais um de 25 com uma série de 20 nele. Lógico que talvez aqui ele ficaria subdimensionado nesse último, porque a gente botou uma quantidade aleatória aqui de módulos sem pensar, né? Mas só para entender que ele dimensionaria sem problema. Eu poderia prosseguir. E obviamente que uma usina dessa seria no solo, né? Então, olha só, eu precisaria de 3.025 estruturas de solo da Romagnoli. Essa estrutura aqui, gente, ela é pensada aliás, ela é para cada conjunto de 4 módulos, por isso essa quantidade, tá? Geralmente, usina de solo a gente tem outras possibilidades, né, de mesa maiores, né, para 10 módulos e tudo mais. Mas é só para exemplificar. Então, eu precisaria de 3.025 estruturas de solo para essa quantidade de módulo no projeto. E ele faria o cálculo aqui sem problema nenhum. Tá, ó, já tem calculado o preço, já tem calculado todo o restante das coisas, que a gente está usando fusível, né, para esses inversores maiores da época. Quantidade aqui, essa quantidade aqui é de rolo, tá, gente? Não é de metro. Então, quando fala 605, são 605 rolos de cabo de 50 metros aqui que ele trouxe. Tá? Então, aqui é a quantidade de conectores, cabo, fusível, estrutura e os inversores e os módulos, beleza? Então, tá aqui, praticamente 5 megawatts de potência, né? Esse é o limite da ferramenta, Bruno. Ah, mas eu sabia que ia dar certo aí, né? Com tanto equipamento bom, aí o projetista também que está pilotando a ferramenta é boa, os componentes são bons, o projetista é bom, tinha que dar certo, né? Falando em Legal, legal. projetista, em projetos de mini geração, viu, Raoni? A gente vai ter um curso, a gente vai ter mais uma edição do curso de projetos de usinas de até 5 mega, né? Nessa linha que você falou sobre a mini geração, né? Então a gente vai ter um curso agora esse final de semana. É a 15ª edição do curso de projetos de usinas que a gente tem. Tá? A gente já treinou aí mais de 600 profissionais esses que estão fazendo diferença no mercado, fazendo projetos de mini geração, né? Vários deles já nos retornaram aqui, né, dando um up aí na carreira, né, no volume de negócios também que as empresas estão atuando. Então, quem tiver interesse também em participar desse curso, é um curso bem completo, o Raoni já participou com a gente, já, né, Raoni? Sim. Mas é um curso que a gente trata aí desde assuntos relacionados aos componentes, né, limites de especificação, como escolher um inversor correto, como definir o sobrecarregamento desses inversores, projeto de baixa tensão, média tensão, aterramento, SPDA, execução de projetos, né? Então, todos esses assuntos a gente trata nesse curso, né? Vai ser, como eu falei novamente, a gente vai ter uma edição agora esse final de semana, ele é online, ao vivo, então mesmo quem está, né, a gente optou por fazer os cursos com segurança, tem funcionado muito dessa forma, né, no online ao vivo. Então, quem tiver interesse, quiser participar aí, pode mandar uma mensagem aí no chat, aí, quero saber mais informações sobre os cursos, ou quero só, que a gente vai colocar um dos nossos consultores para conversar com vocês, tá? Raoni, tem uma outra pergunta muito interessante aqui, né? Dentro dessa ferramenta, né, nessa primeira revisão aí, se é possível saber o status do meu, vamos supor, fiz o dimensionamento, né, e fechei aí o pedido, né, é possível saber o status, né, onde que o pedido se encontra, se ele já está sendo preparado, se ele já está com a transportadora, né, se tem essa possibilidade e se não tem, se ela está prevista aí para uma nova revisão. Muito boa pergunta, extremamente importante. Inclusive, como eu falei, né, Bruno, a gente definiu uma metodologia de trabalho aqui dentro, desde o momento que a gente começou a trabalhar essa ferramenta, que é, de fato, trabalhar ela em etapas, né? Ela vai sofrer constantes atualizações, óbvio, baseado em feedbacks do mercado. Inclusive, isso já foi implementado, tá? É possível, está disponível, vou mostrar. E nós implementamos justamente por conta de feedbacks de clientes. Então, é muito legal essa troca ali de informação, de entender se está legal a ferramenta para o cliente, né? E não pensar nela só no ponto de vista técnico ou nosso aqui, né? De engenharia e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou simular algo aqui rapidinho, sem explicar.
só para vocês verem como é que é possível a gente fazer isso, tá? Então, vou prosseguir aqui com o meu dimensionamento normal, né? Vocês vão fazer isso com o projeto de vocês. Vou definir aqui essa estrutura, só para ir mais rápido. Nesse momento aqui, Bruno, na etapa de resumo do gerador, já é possível salvar o orçamento. Tá? Esse botão salvar orçamento aqui é um botão que salva o projeto sem ele estar dentro do carrinho. Né? A gente teve essa preocupação, que a gente sabe, né, que às vezes o volume de orçamento que a gente precisa fazer, o integrador, para primeiro levar uma proposta para o cliente final dele antes de estar fechado o negócio, é absurdo, né? A gente já consegue acompanhar relatórios aqui, a gente tem integradores aqui que fazem 90 propostas por semana, ou mais. Então a gente sabe que é um volume alto, então a gente se preocupou em permitir que ele armazene tudo aquilo, mesmo sem ter virado negócio para ele ainda, mas que é algo que pode, né, virar negócio, que tem aquela expectativa. Então esse botão aqui é justamente isso. Ele dimensionou tudo e vai salvar para não precisar refazer quando entrar no site. Então vamos lá, ó. Eu gostei, tá legal, o preço está ótimo, o tamanho é esse, os componentes são esses, vou salvar. Orçamento, beleza. Aqui eu vou dar um nome para esse orçamento. Então eu vou botar aqui, ó, Dona Maria, e eu posso botar aqui, não sei, de repente, a potência, né, do projeto. 4,2 kW-peak. Tá? E vou confirmar aqui. Ele vai trazer a gente para uma tela onde eu tenho tudo que eu salvo, que eu gravo, armazenado. Não sei se tá me ouvindo bem? Picotou aí para você? Não, né? Não, estamos vendo aqui. Tá. Maravilha. Então aqui, ó, por exemplo, como esse aqui é um ambiente de teste, tá tudo pendente assim, tá, gente? Porque a gente salva para mostrar os testes mesmo. Mas, por exemplo, ó, tem um aqui que está no carrinho. Então aqui são os status, né? Então tem pendente, tem carrinho. Esse que eu salvei agora, eu posso escolher aqui, ó, quantos eu vou mostrar na mesma página, quantos orçamentos, né? Por, ó, quero ver 50. Então ele vai abrir aqui a tela, tá vendo? Aqui, ó, tem o status concluído. E tem o status, cadê o que eu salvei agora aqui? Aqui, ó, Dona Maria. Aí aparece Dona Maria, 4,2 kW-pico, a data que eu fiz isso, hoje, né, 22/9, o valor do produto está pendente, porque eu ainda nem joguei ele para o carrinho, mas já está salvo. E aqui em detalhes, ele vai me mostrar detalhes do gerador. Então ele me traz para essa página aqui, ó, que me fala sobre a operação, né? Se é revenda, se é para cliente final. Aí aqui eu tenho tudo que está dentro do gerador, o valor, o frete vai ser calculado lá no carrinho, né? Mas fica tudo armazenado aqui. E se já tiver ok para você, você tem a possibilidade aqui no final, ó, de mover para o carrinho. Então, digamos que você montou aquela proposta e na semana que vem você fechou, né? Na próxima semana. Ok, só vou vir aqui, ó, e mover para o carrinho. Pronto. E aí é uma etapa normal de compra, como qualquer outro e-commerce, como qualquer outro site, mas que eu posso mostrar aqui depois também. Não é o foco, mas eu posso mostrar aqui também a parte da operação financeira da coisa, não tem problema. Não, tem esse botão de voltar. Oi? Não, ficou ótima a explicação. Ficou legal, né? Acho que deu para... Acho que respondi, né? Respondeu a pergunta. Então aqui tem esses status, sim, de como está a sua operação em relação àquele gerador ali. Beleza? Até eu estava preocupado aqui, você perguntou se estava picotando, né? Acho que talvez é que eu tenha feito uma cara de preocupação aqui. Estava preocupado que você ia mandar a compra lá, e aí já iam entregar aí na tua casa já, né, a habilidade, né, do sistema, né? Como você comentou aí durante a apresentação, eu estava preocupado que ia bater na porta e atrapalhar a apresentação. Exato. Então, foi uma preocupação. A gente sempre pensou, né? E foi sempre uma solicitação, né? Da diretoria. A gente sempre, para a gente que desenvolve a ferramenta, falou: olha, ela precisa ser uma ferramenta autônoma. O cliente precisa entrar nela e precisa poder fazer tudo, né? Começar e terminar ele tem que ter a opção de não precisar falar com ninguém. Ele tem que ter a opção de resolver a vida dele ali rápida naquele momento e só aguardar a entrega do gerador na casa dele. Exatamente essa a nossa preocupação em desenvolver a ferramenta também. Legal.
O Raoni, tem uma pergunta legal antes de você fazer outro exemplo, até já depois dessa pergunta que eu vou colocar, tem uma outra que eu acho que vai deixar um gancho legal para você fazer uma próxima demonstração, tá? Perfeito, Essa perfeito. pergunta aqui do Eduardo, desculpa, as outras perguntas eu acabei não dando crédito aqui, né? Mas Uhum. a pergunta do Eduardo é a seguinte: no software de dimensionamento existe a possibilidade de entrar com as coordenadas do local e, portanto, o nível de insolação e a área do telhado disponível para checar a possibilidade de geração média de energia em quilowatt-hora e a potência de pico do gerador? Tá, ele está perguntando se tem dentro da ferramenta a possibilidade de fazer considerações de projeto, de fato, né? Acho que é isso. É isso aí. Se Beleza. ele se coloca a Eduardo, localidade, ele estima a geração ali, o tamanho do projeto. é Eduardo, né? Foi o Isso. Eduardo que fez a pergunta, tá? Beleza. Eduardo, muito, muito excelente a pergunta. Essa é uma segunda fase do assistente que está em desenvolvimento. Isso está previsto, já foi previsto, que a gente inclua dentro da ferramenta. Está em desenvolvimento. Não vou te prometer uma data para eu não pecar, mas é uma das nossas prioridades que seja implementada dentro da ferramenta possibilidades de avaliações de projeto, tá? E aí o que vai ter? Ele vai acessar o banco de dados, obviamente, do Cresesb, né, onde a gente vai conseguir ter informações ali de nível exatamente de HFP, né, de horas de sol pico de insolação numa média anual para qualquer localidade no Brasil que você inserir ali no pré-dimensionamento do projeto, tá? Isso está previsto, vai ocorrer, inclusive é previsto até que existam gráficos, né? Gráficos de onde seja possível você imputar consumo e fazer aquelas relações lá de geração versus consumo, payback do sistema, esse tipo de coisa. Tudo isso está previsto, é uma das próximas etapas que vai entrar em produção aí no nosso ferramenta. Legal, Raoni. A outra pergunta que eu te falei aí, eu não consigo identificar o nome da pessoa, que é KLH Solar, não sei se é assim que se pronuncia, né? Ele está perguntando aqui se é possível utilizar a ferramenta para fazer um sistema com microinversor. Maravilha, eu esperava essa pergunta. Por que o assistente ele se chama 1.0? Porque já está previsto o 2.0 e o 3.0. Estou avisando aqui já de antemão para vocês, né? Já está desenhado completamente pronto, né, entre aspas, toda a lógica de como vai funcionar o assistente Win 2.0 e 1.0. 2.0 e 3.0, perdão. O que vai entrar, né, nessa de principal, obviamente que é muita melhoria, mas o que vai entrar de principal nessas atualizações? Na 2.0, a gente está trazendo a possibilidade de ser criados geradores de orçamentos com o microinversor, tá? Então, é a próxima etapa que já está em desenvolvimento, inclusive. Estamos testando alguns algoritmos, algumas fases de implementação, alguns cálculos, né, para que não exista erro, para que a gente tenha essa segurança de dizer para você, pode dimensionar que não é possível errar. Né? Hoje a gente tem segurança de falar isso, e a gente quer continuar dizendo isso. Se você dimensionar o seu gerador por aqui, não há possibilidade de errar. Então, a gente quer manter essa frase possível de ser falada. Então, estamos trabalhando nos detalhes dessa atualização 2.0 que vai trazer microinversor, tá? E já vou atualizar vocês que a 3.0, além de contemplar inversores string, microinversor, irá contemplar otimizadores de potência, que também é um pouco diferente da lógica de funcionamento tanto de microinversores quanto de inversores string, mas que vai ser possível também. Tá? Não vou falar aqui ainda o nome do nosso parceiro que vai trabalhar com a gente nessa parte de otimizadores, mas vocês podem esperar que daqui a pouquinho a gente vai ter disponível otimizadores de potência também junto com os microinversores. Legal, Raoni. Você quer mostrar mais algum exemplo aí? Tem mais algumas perguntas, mas eu seguro aqui. De repente elas Tá. ficam. Eu ia mostrar um exemplo pequeno. Eu mostrei um grande, né? Lá beirando a máxima possibilidade da ferramenta. E queria mostrar aqui um pequeno, só para mostrar um detalhe legal
né, que foi um detalhe que no meio do desenvolvimento percebeu o quanto era importante. Ô Bruno, obviamente que eu não vou citar nomes aqui, mas a gente recebe feedback de todo tipo, né? Feedback positivo, feedback negativo, óbvio, e isso é importante para que a gente melhore. O feedback negativo no sentido de ter que melhorar alguma coisa, ele acaba que é positivo, né? Porque a gente melhora baseado nisso. Então, quando eu falo negativo, não é no sentido pessimista da coisa, né? Mas no sentido de promover melhorias. Então, foi percebido no meio do desenvolvimento algo que fazia com que integradores comprassem de forma errada em alguns outros distribuidores concorrentes. E era algo muito sensível, porque na hora o cara comprava sem saber que estava errado, e na hora de instalar não dava certo, aí ele precisava abrir um procedimento de pós-venda, de troca e tudo mais. Então, pensando em mitigar isso e melhorar essa experiência para o integrador, para o nosso parceiro, a gente desenvolveu uma lógica no algoritmo que é a seguinte. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui que dê para mostrar isso. Vou imaginar aqui que eu estou utilizando 18 módulos, né, numa instalação pequenininha, 220 trifásica, e vou botar aqui que ela é trifásica, a instalação, mas poderia ser monofásica. Nesse caso não interfere, porque a inversora é monofásica. E vou botar aqui frônios e vou simular. O que a gente percebeu, Bruno? A gente percebeu que dessa etapa ali de definir módulo inversor para a etapa de definir layout, não existia uma lógica, uma inteligência da ferramenta, pelo menos não onde nós soubemos, né, onde nós recebemos feedback de clientes, não tinha uma lógica muito bem definida sobre pensar nas proteções daquilo ali. Como seria dimensionada a proteção da instalação. Então, por isso a gente disponibilizou essa etapa layout com esse detalhe aqui mostrando quantos módulos por string tem. Porque na maioria dos dimensionadores, pelo menos que eu conheço, ele te mostra aqui o total de módulos do projeto, o total de gerador. E aí você tem que pegar um papel, uma caneta e ver se é possível aquela quantidade de módulos ser instalada. Né? E aqui não, eu estou te mostrando, cara, é possível. Você pode fazer uma fileira com 18 módulos. Ou então, que foi o diferencial, você pode fazer tudo isso que está aqui embaixo, que seria 2 fileiras de 9 módulos, ou uma de 8, uma de 10, uma de 7, uma de 11, dependendo da disposição do seu projeto. Tudo isso que está aqui, gente, é possível de ser feito nesse inversor, tá? Se não fosse possível, não seria mostrado como possibilidade. Então, o algoritmo, Bruno, quando a gente chega nessa etapa aqui, ele roda no nível de inteligência lá dos nossos desenvolvedores, da galera de TI, também que a gente não pode deixar de falar que é um time muito competente nosso aqui também. A galera é muito boa, eles tiveram a capacidade de entender a engenharia da coisa e transformar isso em linguagem de programação, né? A gente sabe que não é qualquer um que faz isso. Então, ainda mais a pessoa não sendo engenheira, né? Sendo o programador e tudo mais. Mas beleza. E então, quando eu altero, repara, Bruno, que se eu disser, se o integrador disser, eu estou usando uma string de 18 módulos, eu estou mostrando uma string box para ele, que é essa aqui. Uma ou 2 entradas e uma saída. Beleza? Ok. Se o cara vier aqui trocar para 2 fileiras de 9 módulos, automaticamente o meu gerador muda a string box aqui. Parece bobagem, gente. Parece bobeira, mas ninguém, ferramenta nenhuma, plataforma nenhuma que eu conheça e que a gente tenha recebido esse feedback tenha a inteligência de fazer isso, de entender o layout e trocar, alterar a proteção de acordo com o que você está me dizendo que vai ser feito na instalação. A lógica para aqui, na quantidade de módulo associado ao inversor só. Daqui para baixo, a gente viu que era uma necessidade, uma deficiência dos dimensionadores e trabalhamos em cima disso, para que a gente tivesse esse diferencial. Então, eu mudei aqui para 2 fileiras de 9 módulos, ele mudou para uma string box de 2 saídas. 2 entradas e 2 saídas. E não mais aquela que ele me trazia aqui de 2 entradas e apenas uma saída. Cara, isso aqui parece bobeira, mas na hora da instalação você fica sem ter como instalar a sua string. Entende? Então, a gente trabalhou em cima disso aqui como um dos pontos diferenciais da ferramenta, em que
Eu desafio aí vocês me mostrarem uma ferramenta que tem. Se tiver, a gente vai buscar um novo diferencial, mas eu acho que eu ainda posso dizer que é a única que faz isso. Talvez daqui a algum tempo alguém passe a fazer, mas a gente entendeu, conseguiu identificar isso nos feedbacks que recebemos do mercado e trabalhamos para que isso fosse possível de ser feito aí para o nosso integrador. Tá? Então, a gente avançaria aqui. E aí, daqui para frente é igual, tá, gente? Só vou mostrar aqui, por exemplo, se eu selecionasse uma opção de telhado que eu tenha mais de uma estrutura, ela estaria disponível aqui, tá vendo? Então, se eu disser, ó, a minha instalação é numa telha metálica. Beleza, a gente tem 3 possibilidades aqui para você, com parafuso prisioneiro, com mini trilho, né, aquele trilho segmentado, e de fabricantes diferentes. Então, você pode selecionar a que mais te agrada, a que mais combina com o seu projeto, ele vai calcular aqui a quantidade e vai prosseguir da mesma maneira como os outros projetos. Então, Bruno, esse é um diferencial que a gente tem muito orgulho de dizer que conseguiu botar um algoritmo para rodar pensando nisso. Tá? E outra coisa legal é relacionada ao FDI, ao horário de cada inversor. A gente sabe que o fabricante, às vezes, ele fala assim, a Frones, vou te dar o exemplo da Frones, 95% dos investidores da Frones tem a possibilidade de você fazer um oversize de 150%. Né? Eles divulgam isso, muita gente faz isso, mas isso não quer dizer que seja a melhor opção para o seu projeto. Né? Então, a gente não usa isso como regra. Tá? Então, aqui dentro do assistente, os geradores não pegam como regra o oversize em máximo disponibilizado, informado pelo fabricante para todos os inversores. Isso é uma coisa muito particular de projeto. Tá? Então, ele vai te permitir dimensionar aqui até um pouco menos do que o fabricante permite, justamente para que você tenha ali uma segurança adicional ou para que você faça isso na última etapa do resumo, né, de acordo com a especificação, de acordo com a particularidade do seu projeto. Legal, Legal Bruno? você ter falado disso, legal você ter falado disso daí, Raoni, até mesmo porque a gente lançou hoje, exatamente hoje, aqui algumas horas atrás, um artigo no Canal Solar falando sobre este ponto, né, do LCOE, né, ou LCOE, né, que é o custo nivelado da energia, tá? E Perfeito. a gente traz, inclusive, 2 exemplos, né, de como utilizar essas análises, né, e uma delas é sobre carregamento do inversor. Porque apesar do teu inversor suportar os 150% de carregamento, como você falou, né, nem sempre, né, e até o exemplo que a gente trouxe lá, ele mostra que o sobrecarregamento ótimo não é nem 150, nem é alguma coisa no meio ali que vai fazer com que você consiga extrair o máximo de energia do teu sistema sem muitas perdas, mas também explorando a questão do custo aí também do teu projeto, né? Então eu vou até aproveitar aqui e vou mandar para vocês aqui no link aqui do chat aqui esse artigo falando sobre isso daí. O outro exemplo que a gente usou os 2 mais comuns, né? Outro exemplo que a gente usou também foi a utilização de módulos fotovoltaicos mais ou menos eficientes, né? Mais eficiente ele é mais caro, menos eficiente ele é mais barato, mas né, nem sempre o mais barato no final é mais barato, né? Então, legal você ter comentado isso daí, tá? Porque é um tema que a gente acabou de lançar. Você está ligado no canal aí, tá? Acho que não foi por um acaso aí, tá? Exatamente, exatamente. O legal esse ponto, tá? Uma outra coisa aqui, Raoni, uma dúvida que surgiu, né? Como é que é feito para dar feedbacks, né? Sobre a ferramenta, né? Tem um canal de comunicação, né? Quem tem de repente uma ideia de aprimorar na ferramenta, você falou que é sempre construído com base em feedbacks. Como é que as pessoas podem opinar aí? A gente, hoje, né, até o momento, a gente tem recebido esses feedbacks através de e-mail, através dos telefones, né, que tem para fazer contato com a gente, seja diretamente com algum consultor de vendas, né? A gente recebe muita coisa através de nossos consultores de venda, e aí eles transmitem isso para a gente aqui no departamento de engenharia e pós-venda. Mas eu acho que os canais que têm sido mais comum de fato, são os canais
de telefone, né? Ou por mensagem de WhatsApp, ou por ligação telefônica, que a gente mais recebe feedback, o Bruno. E aí, deixa eu só confirmar, deixa eu confirmar com a Lídia aqui. A Lídia tá me ouvindo aí, né, tá, Lídia? Confirma só para mim o número da central. Peraí, só um momentinho, Bruno. Vou aproveitar que o tempinho para dar um recado, aqui várias pessoas mandando também sobre a questão do curso, né? Que a gente acabou de falar que vai ter no final de semana. Várias pessoas já se manifestaram aqui com interesses em entender melhor, né? Então, agora, né, tá meio tarde aí também, né? O pessoal aqui dos nossos consultores aqui não estão mais no escritório, mas amanhã de manhã alguém já vai entrar em contato com vocês, tá? Perguntaram aqui também sobre a carga horária, né? São mais de 30 horas, tá? São 3 dias, né? São mais de 30 horas e ele vai acontecer sexta, sábado e domingo, tá? E tem uma sessão extra também, provavelmente na quarta-feira, que nós vamos fazer um projeto, né, do início ao fim, um projeto de 5 megawatts, selecionando os componentes, fazendo os cálculos ali de cabeamento, né, todo o projeto em si, diagrama unifilar, memorial, tudo vai ser feito aí, então tem esse bônus também, tá? Então, fiquem amanhã, com certeza quem mandou aqui uma mensagem para nós aqui será respondido, né? A gente entrará em contato com vocês aí, ou via e-mail, ou via WhatsApp, tá bom? Tá, só para falar, Bruno. A Lídia mandou aí também que ela disse, mas assim, só para caso alguém queira saber, o telefone é o 3523-8097. E tem um link que redireciona também direto para a central no WhatsApp. A Lídia mandou no chat. É 21 isso? 021. 021. Isso. Deixa eu te mandar aqui esse link, Bruno. Manda aqui que eu já mando pro pessoal aqui. Opa, a Lídia mandou aqui, ó. Deixa eu mandar. Tô copiando aqui. Vou mandar para todo mundo. Foi aí. Tá. Foi certinho? Deixa eu pegar aqui também o link aqui da ferramenta que o Raoni mandou. Opa, cliquei aqui e abriu. Espera só um pouquinho. Peraí. Vai dar certo aqui. Agora vai dar certo. O Raoni, tem uma pergunta aqui também. Você falou das atualizações, né? O pessoal quer saber data aqui, cara. Quer saber o quê? Quer saber data de quando vai estar disponível, né? Faz que nem eu prometo no ar aí a equipe de desenvolvedores que corra para entregar, cara. Pois é, cara, pois é. Essa talvez seja a pergunta mais difícil do webinar, né? A mais difícil de responder é essa, de data. Mas assim, eu vou falar de uma previsão, tá, gente? Não me batam. Hoje é 22 de setembro. A gente acredita que no meio do próximo mês a gente já esteja com algo disponibilizado no site sobre isso. Tá? De fato, os nossos testes eles são bastante intensivos para que a gente não suba uma ferramenta com algum tipo de falha, de erro, mas a gente prevê na segunda semana, na primeira quinzena aí do próximo mês, já ter a próxima atualização disponível. Tá. O Raul, ele tem uma pergunta do Marcos aqui também, ele está perguntando como é que faz para ter acesso à ferramenta, né? Você mandou aí, eu acho que o link para entrar em contato, né? Esse link aí que eu te mandei é o link que vai direcionar para a nossa central de atendimento, para o nosso WhatsApp também na empresa, e lá ele vai ser direcionado para onde ele precisa falar, né? Pessoal de vendas, ou de suporte pós-venda. Mas para você ter acesso à nossa plataforma, ao assistente, você precisa primeiro fazer um cadastro no nosso site. Entra lá, o in.com.br, é bem fácil de fazer o cadastro. E aí vai cair aqui no nosso setor de análise de cadastro e vai ser liberado o seu acesso, se estiver tudo certinho, e você já vai ter disponível lá tanto os geradores prontos, né, quanto a ferramenta aqui para você começar a dimensionar seus projetos. Tá? Pode fazer isso por conta própria, sozinho, ou também posso pedir para um consultor de vendas nosso entrar em contato com você caso exista alguma dificuldade ali de fazer.
Pode repetir aí o endereço, Raoni? É o Win? Do site É. é www.win.com.br. Ixi, tá fácil. Eu vou mandar aqui então, Fácil. ó, vou mandar no chat aqui para vocês também, vocês podem copiar aí, tá? Obrigado pela Maravilha. pergunta, Marcos. É, deixa eu ver quem mais que tem aqui. A gente falou das datas. Pessoal perguntando se vai ficar disponível isso daqui no canal do YouTube. Vai ficar sim, a gente vai colocar depois lá no nosso canal, né? Para quem quiser acessar depois e ver ali, às vezes um passo a passo. Tem muita gente que está usando a ferramenta, o pessoal está falando aqui, viu, Raoni? O Muito pessoal tem bom. gostado aqui. Até te perguntar o feedback, né? Bom, pelo menos do pessoal que se manifestou aqui foi falando que tem gostado da ferramenta. Se você puder falar também aí como é que tem sido, o pessoal tem gostado, tem tido dificuldade, vocês têm ajudado eles a solucionar essas dificuldades? Comenta aí para nós também. Não, maravilha. Primeiro, antes de tudo, agradecer, né? Para a gente é muito importante e gratificante a gente receber feedback de positivo. Bruno, constantemente a gente recebe feedback sobre a ferramenta aqui e graças a Deus tem sido feedbacks positivos, né? É, quando a gente recebe algum feedback que a gente entende que é uma demanda, né? Não é algo. Às vezes foi uma coisa pontual ali em que precisava só de um esclarecimento, né? Por parte nossa em relação ao integrador. Mas quando a gente entende que é uma demanda, fala assim, opa, né? Vamos acender aqui um alerta porque tem muita gente falando da mesma coisa. Então a gente pega aquilo ali, traz para o desenvolvimento, entende a maneira de implementar e faz a melhoria. E aí a gente devolve a ferramenta mostrando para aqueles clientes que identificaram uma dificuldade, né? Dizendo que a gente achou uma maneira de contornar e de melhorar aquilo. Então, graças a Deus, a gente recebe muito feedback e eu acho que talvez 90 hoje eu posso dizer que 100% é positivo. No começo, né, no começo da ferramenta, a gente fez diversas melhorias, né, e que de fato precisavam, algumas coisas que não eram tão intuitivas, né, que naquela primeira percepção do ponto de vista da engenharia era muito intuitiva, mas que comercialmente não era tão intuitiva, e aí a gente chegou no meio termo da situação, né, e melhoramos, deixamos ela de maneira mais fácil, mais simples, reduzimos etapas, né, quantidade de etapas, e aí o feedback ele foi passando a ser somente positivo. Então, hoje eu acho que a gente chegou num estágio dessa ferramenta 1.0 em que ela está ideal para 1.0, né? Obviamente, quando começar a entrar outras tecnologias de equipamento, a gente precisa fazer melhorias. Mas hoje eu entendo que a gente alcançou um nível ideal de ferramenta. A gente tem que estar sempre melhorando, né? Sem Melhoria a dúvida. gente faz, mas até pelo que a gente tem visto aqui, a ferramenta tem sido muito robusta, né? Então, já agora são ajustes, né? São implementações. Exato, Bacana. exato. O Raoni, você preparou mais alguma coisa ou, né, tem mais alguma coisa para Não, mostrar aí? acho que eu poderia fazer um exemplo aqui com Solid por não ter feito, mas que seria igual, eu só mudaria o fabricante do inversor, mas que seria Fica à igual no vontade. sentido das etapas, né? Fica à vontade Você para acha? mostrar se você achar aí, tá? Não, perfeito. Deixa eu então mostrar só mais um caso que legal. Vamos pegar aqui vamos usar Solid, né? E deixa eu chutar alguma coisa aqui intermediária, talvez. Tá. Enquanto você carrega aí, deixa eu só aqui o Ivanildo fez aqui uma colocação de que ele tem interesse aí em ser parceiro, né, da Win. O Ivanildo, vou falar para você entrar em contato ali através daqueles links que a gente mandou, né? Tem o telefone ali, inclusive, da central de atendimento, que é um WhatsApp, né? E ali eles podem, acredito eu, que instruir vocês, né, Raul? É isso mesmo? Sim, exatamente isso. Exatamente isso, Bruno. E Legal. aí, ali mesmo, ou algum consultor de vendas já vai entrar diretamente em contato com você. Provavelmente sim, provavelmente um consultor de vendas.
Então tá aí, Ivanildo, pode entrar em contato ali, eu mandei no chat ali para vocês, tá? Esses contatos aí. Perfeito, perfeito. Então, falando aqui, Bruno, uma situação aqui em que eu tivesse 1.520 módulos de 360 watts, por exemplo, né? Então, eu vou mostrar aqui que seria possível utilizar isso em qualquer configuração. A gente teria como te atender, por exemplo, numa rede 220 monofásica, né? Que ele faria o cálculo para essa quantidade de inversores, ou numa rede que fosse 380 trifásica. E note que faz bem mais sentido, né, isso aqui, né? Você usar 6 inversores ao invés de 52, né? Mas é só para que seja percebido a capacidade de cálculo da ferramenta. É bem interessante, Bruno, que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar. Aqui ele traz... Os inversores são diferentes, né? Então, ele traz quantidade de string blocks para essa primeira quantidade de inversores e uma segunda quantidade aqui para esse outro inversor aqui de baixo, né? Porque é um inversor que tem 4 MPPTs com 2 entradas em cada uma. Então, aqui para vocês verem como existe uma infinidade de possibilidades. Olha isso aqui, a quantidade de possibilidades de layout que eles carregam. Talvez seja difícil até o integrador conseguir ver isso tudo. Né? Mas só para vocês perceberem que a ferramenta de fato ela é muito robusta, né? Ela fala que você pode usar para esse inversor de 76. Esse aqui, gente, para quem não conhece, é um inversor que ele se tornou muito famoso para Solid, um inversor muito utilizado em projetos. E ele é um inversor que ele tem 18 entradas. Então existe um mundo de possibilidades de arranjo nesse inversor. São 18 entradas, aliás, 18 entradas, 9 MPPTs e 18 entradas. Então, existe uma série de possibilidades de arranjo e, acredite, todas elas são válidas. Tá? Se vocês escolherem, optarem por qualquer uma dessa aqui, de acordo com o que o seu projeto exige, né? O seu local de instalação exige, elas são válidas. Isso é muito interessante. Tem uma outra situação, Bruno, deixa eu tentar chutar alguma coisa aqui para ver se eu acho, em que ele calcula quantidade de módulos diferentes para inversores iguais. Isso é muito interessante também. O que a gente viu as ferramentas de outras pessoas fazerem era pegar aquela quantidade de módulos e dividir pela quantidade de inversores, simplesmente. Né? E por que isso é ruim? Porque às vezes eu fico numa situação de subdimensionamento em todos os inversores, dependendo da quantidade de módulo que eu tenho. Então eu não otimizo nenhum inversor. E, na real, não é o ideal, né? Num projeto. Então, deixa eu tentar achar aqui alguma coisa. Deixa eu chutar. Deixa eu chutar algo aqui. Aqui, Bruno, deixa eu ver se eu consigo achar um projeto com inversores iguais. Aqui, por exemplo, vamos ver se ele me mostra aqui. Aqui, ó, que legal. Aqui, isso aqui é um outro diferencial que a gente se preocupou em trazer. O que tem aqui? Eu tenho um projeto com 210 módulos. O que uma ferramenta assim, o que seria lógico, né? O que seria, aliás, o pensamento óbvio, né? Talvez o primeiro pensamento. Vou pegar, se eu estou falando de 2 inversores de 30 kW, eu vou pegar 210, dividir por 2 e vou botar, né, 105 módulos em cada inversor e tá ok. Talvez esteja, talvez não. Mas pelo talvez não, a gente vai se resguardar e te dizer que você pode primeiro otimizar um módulo e depois
otimizar o primeiro inversor e depois pensar no seguinte. Então, Bruno, olha que legal, ele abre uma segunda janelinha aqui, ó, e te diz, olha, esse inversor está atendendo quantidade de módulos diferentes do acima. Selecione o arranjo desejado para esse caso. Ou seja, eu estou falando de inversores iguais, estou falando de uma quantidade par de módulo, mas mesmo assim eu estou pensando diferente para cada um deles. Gente, isso é de uma complexidade lógica, assim, a nível de algoritmo, extrema, muito grande, muito alto. Mas que a gente levou um pouquinho mais de tempo para entender e para desenvolver, para pensar justamente em otimizar o seu projeto. Então, repare que os arranjos aqui são diferentes. Ó. No primeiro inversor, eu estou fazendo 3 filas, 3 strings, de 18 módulos e 3 de 19. E no segundo, estou fazendo 3 de 16 e 3 de 17. Eu estou usando 111 módulos no primeiro inversor e 99 no segundo. Eu não estou dividindo a mesma quantidade para os dois, o que seria talvez o óbvio, né? Mas nem sempre o óbvio vai ser a melhor configuração de projeto. Então, esse é outro ponto, Bruno, diferencial em nossa ferramenta. Ótimo. Acho que é isso daí, Raoni. Bom, a gente cobriu bastante, aí tem várias pessoas perguntando como entrar em contato com vocês. A gente já mandou aqui também os contatos, né? O Ivanildo, que fez a pergunta aqui, pediu para mandar por telefone, mas eu também já passei para o pessoal da Win teu contato, viu, Ivanildo? Eles devem entrar em contato aí com você amanhã, provavelmente, sei lá, algum desses dias, né? Eu acho que é isso, Raoni. Raoni, foi muito legal, gostei aí da ferramenta bem inteligente mesmo, né? Para quem está trabalhando aí no setor, eu acho que agrega bastante, né? Traz bastante robustez, né? E agilidade, como prometeu até o próprio título, né? Então, Sim. parabéns aí, pode dar uma... Parabeniza lá os desenvolvedores e também toda a equipe, né? Que eu imagino que para fazer um aplicativo, uma ferramenta dessa funcionar, não são só programadores, né? Tem toda uma equipe aí coletando feedbacks, né? Pessoas que entendem do assunto, compilando isso e transformando isso em especificação para o cara escrever, né? Parabéns para a equipe toda aí, tá? E queria agradecer aí a participação de todo mundo que ficou aí com a gente, né? Praticamente do início ao fim aí os participantes, né? A gente não teve nenhuma saída, foi bem bacana mesmo tema, né? E espero ter agregado aí para vocês. Agradecer o Raoni e o pessoal da Win também por disponibilizar o tempo para explicar como é que funciona a ferramenta. Tá, Raoni? Obrigado aí mais uma vez e passo aí para você aí, dar os seus recados também. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço pela oportunidade, pela parceria, pela amizade. E eu sempre falo isso, muita responsabilidade a gente tomar o tempo das pessoas, né? Então, a gente tem sempre que, pelo menos, fazer o possível para entregar algo de valor, agregar conhecimento, que eles saiam diferente da maneira como eles entraram aqui, com um pouquinho mais de conhecimento, pelo menos em relação à nossa maneira de trabalhar, à nossa ferramenta, ao que a gente tem buscado oferecer ao mercado. A gente sempre, desde o momento que a gente iniciou a operação e começou a estruturar o Win, a gente falou, nós queremos ser diferente no mercado, né? Então não adianta fazer mais do mesmo. Para se destacar, a gente tem que buscar soluções diferentes, tem que buscar qualidade no que a gente faz, se comprometer com valor agregado, e tudo isso está no nosso DNA e no dia a dia. A gente busca sempre fazer o melhor, sempre estar entregando solução e qualidade, né, prestar serviço diferenciado para o nosso cliente. Então, Bruno, obrigado pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que ficou aí também do começo ao final. Sei que a gente levou até um pouquinho mais de tempo aí que o previsto, mas quando o papo é bom e flui, né? Acho que todo mundo fica à vontade com o tempo também. Então é isso, Bruno. Para quem ainda não conhece a gente, né, tá chegando hoje, vou repetir mais uma vez, tem lá o nosso site, win.com.br, faça seu cadastro para você ter acesso a tudo isso que a gente falou aqui. Se você tentar sem cadastro, não vai conseguir, não vai ter essa plataforma. É algo desenvolvido para nossos clientes, para nossos parceiros. Então, a gente quer que você se torne um parceiro nosso. Então, por isso a gente pensa com carinho em vocês. As nossas redes sociais, né, tem o nosso canal no YouTube lá, que é o Win Energias Renováveis. Todo o conteúdo que a gente gera, seja webinar, live no Instagram, a gente sobe para
o canal e fica disponível para que seja acessado. Tem vários tutoriais também, ficam disponíveis para que sejam acessados aí em qualquer tempo, né? Que se faça necessário. Beleza, Bruno? Acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, obrigado aí, Raoni. Obrigado pela participação e para todos vocês, pessoal. Mais uma vez agradeço a participação, tá? Então, a gente vai carregar esse vídeo lá no nossa área do YouTube também. E, eventualmente, também eu vou mandar para vocês lá, Raoni, se vocês quiserem colocar lá na plataforma também de vocês do YouTube, fica as duas Queremos opções sim. aí, tá? Sim, certamente. Então, vocês fiquem atentos aí ao longo da semana, até o final da semana. E demora um pouquinho, tem que baixar o vídeo, tem que fazer uns tratamentos, né? Mas a gente, 2 dias aí vai estar lá disponível, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos vocês, uma boa noite, né? Que vocês estejam seguros aí, né? E realizando os projetos de vocês, porque o mercado, apesar aí do período de dificuldade, o nosso mercado, graças a Deus, né? Está caminhando muito bem. Os projetos estão sendo fechados, né? O pessoal não está deixando de consumir energia, a energia não está deixando de ficar mais cara, muito pelo contrário, né? O aumento do consumo de energia tem sido registrado, né? Até aqui, um último dado aí, a gente é doente para passar informação, né? Mas a Câmara de Comercialização de Energia, ela mostrou que nesse último mês, né, o consumo de energia já se equiparou com o ano passado, né? Então, as atividades já estão voltando, algumas pessoas em casa ainda trabalhando em casa e consumindo mais energia, e a energia vai sempre estar mais cara. Então, Sim. Oportunidade para a gente que está no mercado aí não vai faltar, como não tem faltado. Então, aproveitem aí, pessoal, vocês estão no mercado certo e contem com a gente, com os nossos parceiros aí, sempre estaremos aqui à disposição de vocês, tá bom? Uma boa noite para todo mundo aí, fiquem em paz. Boa noite, gente. Até a próxima. Um abraço.